Oi, gente, eu li mais 10 livros com romance sáfico que eu queria contar pra vocês aí a minha opinião sobre eles. O que é um romance sáfico? É o romance entre duas mulheres. E a gente não chama de romance lésbico porque nem sempre a personagem é lésbica, ela pode ser bissexual, por exemplo. E por que eu falo que eu li mais 10 livros assim? Porque eu vou fazer isso um quadro aqui no canal. Eu já fiz um vídeo pra vocês falando de 10 livros que eu li o ano passado e eu vou continuar fazendo essa sequência de vídeos. A cada 10 livros com romance sáfico que eu leio, eu posto esse vídeo falando minha opinião pra vocês, o que vocês acham. Então eu vou deixar aqui na caixa de descrição e no final do vídeo a playlist com todas as recomendações de livros com romance sáfico que eu já fiz aqui no canal. Então, além desses livros que eu vou falar para vocês hoje, tem muitos outros livros que eu falei o ano passado que vocês podem conferir na playlist. Eu vou mostrar para vocês na ordem que eu li, e todos esses 10 livros eu li esse ano. E o primeiro livro que eu terminei no comecinho do ano foi um livro de Natal, que eu, na verdade, comecei a ler ele no Natal, mas só terminei aí no começo do ano, que foi Se Ela Fosse Minha. Esse foi um livro que a gente leu no meu clube de leitura do Catarse. Foi o livro de Natal que eu acabei escolhendo pra gente ler. Esse livro é uma comédia romântica. Nós temos uma personagem que acaba aceitando um namoro por conveniência com o seu colega de trabalho, porque ele tá prestes a receber uma herança, só que ele só vai receber essa herança se ele tiver casado. Então ele pergunta se ela gostaria de se casar com ele ali por um tempo, daí depois eles se divorciarem, só para eles pegarem a grana, que tipo é $1 milhão, assim, é bastante dinheiro. E daí ela ficaria com 10% desse dinheiro. E como ela tá precisando da grana, né, tá com problemas financeiros, ela aceita participar disso. E daí, na época das festas de final de ano, ela vai ter que conhecer a família ali do seu noivo de mentira. E ela acaba descobrindo que a irmã dele é uma mulher no qual ela se apaixonou no Natal passado. Ela teve uma experiência assim muito intensa com essa pessoa. Elas ficaram apenas por um dia, mas ela já foi emocionada, se apaixonou e nunca mais esqueceu ela. Então a gente vai acompanhando ao longo do livro o que aconteceu naquela época, né? Por que elas nunca mais se viram? Por que ela nunca mais conversou com essa mulher? E como que ela ainda não superou isso, né? E agora reencontrar ela no meio dessa confusão que ela se meteu ali, que vai ter que fingir que está noiva desse colega dela. Então, é confusões amorosas esse livro. Então, é muito interessante. É legal também que o Andrew, que é o noivo de mentira dela, ele também tem uma situação amorosa ali à parte, também precisa ser resolvida. Então acaba sendo um livro com cenas engraçadas, bem de comédia também. No geral, gente, eu achei o livro muito divertido, vale muito a pena para quem tá procurando comédias clichês, ainda mais para ler no Natal. Esse livro é muito gostosinho, eu acabei gostando bastante dele. O romance, só que eu acho que ele não é tão incrível assim. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro, acho que por conta disso. Faltou mais coisas a respeito do romance delas duas. O que me fez gostar mais do livro mesmo foi a leitura leve, divertida, com várias cenas engraçadas, várias cenas clichês, alguns draminhas. Então foi pela leveza da leitura que eu acabei gostando mais, porque pelo romance, assim, eu achei que faltou bastante coisa. Depois, gente, eu não tive uma experiência muito boa, porque eu acabei abandonando 2 livros com romance sáfico, um seguido do outro praticamente, que foi Escolhas de um Verão e Gwen e Art Não Estão Apaixonados. Foram livros que eu acabei não gostando, eu abandonei eles pela metade. Em Escolhas de um Verão, nós temos uma personagem que tem os seus pais divorciados, e daí ela precisa decidir no verão se ela vai ficar com o pai dela ou com a mãe dela. Com o pai dela seria ali na cidade dela, em Nova York. Ela ficaria ali com seus amigos e poderia ser uma chance dela falar com a sua crush, que é uma menina ruiva ali, que ela acredita que elas podem passar ali um verão interessante. Mas se ela for passar o verão com a mãe dela, seria em Los Angeles, seria fora da sua zona de conforto. A mãe dela também arrumou um estágio para ela, que parece ser bem interessante, então ela estaria trabalhando num lugar diferente e ela vai conhecer um carinha ali no estágio dela também, que parece ser interessante. Como que a gente sabe dessas duas histórias? Ela fica indecisa com isso, e daí a partir disso o livro ele mostra como que seria
se ela tivesse escolhido ficar com o pai dela, e no outro capítulo mostra como seria se ela tivesse escolhido ficar com a mãe dela. Acontece meio que um realismo mágico, porque não explica ali por que isso acontece. A gente só fica sabendo o que aconteceria entre essas duas escolhas dela, e a partir disso que a história vai se desenrolando. E eu não gostei muito dessa premissa, gente. Eu já tinha lido outro livro assim, que foi da Taylor Jenkins Reid, o Em Outra Vida Talvez, e eu percebi que tem saído mais livros assim com esse plot, mas eu acabei não gostando muito. Acho que não combina comigo, porque quebra muito a narrativa, gente. Um capítulo, uma coisa totalmente diferente da outra no outro capítulo. Quebra muito a história pra mim, não me fez conectar com os personagens. Eu acabei não gostando, não me conectando com a história, e eu pensei, não, eu não vou ler esse livro até o final. Então, infelizmente, eu acabei me decepcionando. Essa é a mesma autora de Cool for the Summer, que eu tive uma experiência melhor com aquele livro. Foi um livro que eu falei, né, nos vídeos anteriores, que, como vocês podem perceber, eu tinha gostado bastante daquele livro, mas esse daqui acabou me decepcionando. Gwen e Art Não Estão Apaixonados é um livro numa época medieval, e ele remete às crônicas do Rei Arthur. E aqui é como se o Rei Arthur fosse uma lenda do lugar, um ancestral do nosso personagem. Até o nome dele é Arthur, e ele está prometido para Gwendoline. E daí as suas famílias decidem juntá-los ali num verão para eles passarem mais tempo juntos e se conhecerem, né? Esses noivos arranjados. Porém, a Gwendoline acaba descobrindo que o Arthur gosta de beijar meninos, e o Arthur acaba descobrindo que a Gwendoline tem um crush em uma cavaleira ali da região. Então eles decidem ficar amigos, né, esconder o segredo um do outro e fingir, né, para todo mundo que eles são um casal feliz. Então, ao mesmo tempo, a gente acompanha aí dois casais, né? Não só o casal sáfico, mas o casal dos meninos também, porque o Arthur acaba se interessando no irmão da Gwendoline. Então, assim, ó, é um bolo louco esses 4 personagens aqui, confusões amorosas também, porém não funcionou comigo, gente. Eu acho que eram muitas histórias paralelas, né, também eram 2. Eu acho que se fosse focada só em uma, eu teria gostado um pouco mais. Infelizmente, eu não consegui gostar muito dos personagens. Eu até estava mais interessada na história dos meninos. Eles estavam muito mais interessantes do que a história das meninas. Eu não senti química entre elas. Eu achei que a personagem da Cavaleira tá muito apagada, assim, na história, pelo menos até onde eu li. E, infelizmente, foi um livro que eu resolvi abandonar, porque eu vi que eu não tava gostando dele, não tava me conectando com os personagens e, infelizmente, não funcionou comigo também. Daí eu pensei, não, depois de 2 livros abandonados, eu preciso pegar um livro sáfico favorito. O que eu fiz? Fiz uma releitura do meu livro sáfico favorito, que foi Uma Pitada de Sorte. Quando eu li ele, foi quando as autoras lançaram de forma independente, que era nessa capa aqui. E agora as autoras relançaram o livro na editora Nasce. E, gente, o livro também contém uns capítulos extras. E a narrativa mudou totalmente, porque antes o livro estava em terceira pessoa e agora a história está em primeira pessoa. Então foi uma releitura bem interessante. Eu continuei amando muito o livro, continua sendo 5 estrelas favorito. Para quem não conhece essa história, nós temos a Amélia, que ela é uma chefe de cozinha, que dela busca um emprego dos sonhos num restaurante bem sofisticado. A história se passa em Buenos Aires, porém ela acaba tendo uma entrevista de emprego muito desastrosa. E depois disso ela acaba tendo uma ideia ali, através de um amigo dela, de deixar um bilhete no seu livro favorito em um sebo. Daí ela pega uma edição super rara ali de Jane Eyre e deixa o bilhetinho lá dentro, dizendo que, baseado no seu gosto literário, acho que seríamos boas amigas. Daí deixa o e-mail dela para a pessoa entrar em contato. Sim, por e-mail, porque era em 2007, nessa época a gente usava e-mail para se comunicar, não tinha WhatsApp, Instagram. E daí, a partir disso, aparece uma pessoa que compra o livro dela, encontra esse bilhete e passa a se comunicar com ela. Daí o livro fala muito sobre o destino, das pessoas se encontrarem. Ele fala muito sobre a profissão dela também como cozinheira, porque daí ela acaba conseguindo aquele emprego e tendo uma chefe ali interessante, um pouco rígida também. Acontece alguns problemas ali no restaurante. Então ele é muito em cima dessa parte da culinária também, mas é muito legal, gente. O romance é muito bom.
eu acabei me envolvendo bastante com a história, gostei bastante do casal, dos personagens, e a releitura só reforçou o meu amor por esse livro, porque ele continua sendo o meu livro favorito ali entre os sáficos, eu amo muito ele. É um livro nacional, gente, a Gia e a Bruna, elas são escritoras que escrevem livros juntas, inclusive tem mais um livro delas aqui nessa lista para vocês. Depois eu li Café e Lendas. Esse é um livro de fantasia baseado em RPG. Nós temos como protagonista uma orc, que ela decide se aposentar das suas aventuras e ela decide abrir uma cafeteria num vilarejozinho onde vive várias criaturas ali desse mundinho. É um lugar bem eclético e daí ninguém conhece o café. Então ela passa a apresentar o café para essas pessoas e acaba reformando ali a cafeteria, tendo várias ideias para o lugar. E a partir disso que ela vai criando amizade e laços com esses outros personagens. Esse é um livro bem aconchegante, aquele livro leve que você não precisa se preocupar com nada, que você só vai vendo ali a cafeteria, ela vendendo café, e daí ela acaba conhecendo a Tandri. A Tandri é um súcubo, que é uma espécie ali de ser que tem uma forma de diabinho. Eu não sei, gente, eu não entendo muito de RPG, mas é o que eu vi ali. E a Tandri, ela acaba se relacionando de uma forma muito fofa. A Tandri acaba ajudando ela nas ideias para a cafeteria, elas acabam criando uma amizade muito legal que depois se transforma num romance. O livro é muito leve, muito gostosinho de ler, eu estava gostando muito dele no começo da leitura, mas depois não acontecia tantas coisas, daí eu fui ficando com preguiça, sabe, de terminar o livro. É essa sensação que eu tive de que estava sendo sempre a mesma coisa e não tô mais interessada em saber do final da história. Essa sensação que eu tive, infelizmente, eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. O romance é aquele bem leve, assim, quase não acontece nada de romance, é bem lento, demora para acontecer, e quando acontece é umas bitoquinhas, assim, é pouca coisa. Não tem muito drama, não tem nenhuma preocupação, sabe, na história. É isso. Então, infelizmente, não foi um livro que me agradou tanto, foi bem mediano. Agora, um livro que eu amei super foi outra fantasia sobrenatural, que é Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba. Esse livro se passa em Chicago dos anos 40 e tem aquele clima de investigação policial, onde a personagem usa um sobretudo. E a nossa protagonista é uma feiticeira, ela fez um pacto com o demônio e vendeu a sua alma. Então, 10 anos depois que ela faz isso, ela precisa entregar a sua alma, precisa morrer. Só que daí aparece um outro demônio que fala que comprou essa dívida dela e que pode devolver a alma para ela em troca dela descobrir a identidade de um serial killer ali da cidade. Então ela vai numa investigação ali para descobrir esse serial killer e é tudo envolvendo coisas sobrenaturais, sabe? Ela já é uma personagem sobrenatural, fez um pacto ali com demônios que são seres sobrenaturais e essa investigação também envolve isso, então é muito interessante. E outra motivação para ela querer muito viver e muitos anos ainda é porque ela tem uma companheira e elas planejam assim ter um futuro juntas, se mudarem de cidade, viverem juntas. Então, ela pretende ter esse futuro com a sua namorada. E é muito legal aqui a interação entre elas, gente. O romance é muito fofo. É aquele romance que você torce muito para que elas fiquem juntas, né? Para que dê certo ali, para que ela não morra e elas possam ter esses sonhos juntas depois. É aquele livro, assim, emocionante também em alguns momentos a respeito do romance. E tem aquela fantasia sobrenatural muito divertida. Sabe aquela série Supernatural? Parece muito um episódio daquela série, gente, porque envolve muita coisa legal, sobrenatural aqui. E a namorada dela é uma personagem que participa bastante das coisas aqui também. Então, gente, leiam. Ele é super curtinho, super rápido de ser lido e muito bom. Ele tem bastante coisas legais aqui que te envolvem bastante na leitura. E o romance é muito bom. Então é um dos meus preferidos dessa lista. Acabei dando 4 estrelas e meia. Eu acho que eu não dei 5 estrelas porque esse livro devia ser maior. Só porque ele é curtinho. Se ele fosse maior, tivesse mais coisas, eu ia gostar muito mais. E daí depois eu li um livro que eu não gostei, gente. Altos e baixos nesse vídeo. Foi o Pegas de Surpresa. Esse livro aqui nós temos como protagonista uma menina indiana. E ela tem uma crush que é uma menina brasileira. E elas duas moram em Dublin.
Então é uma mistura ali de culturas bem interessante aqui na história. Inclusive, esse é um dos temas principais aqui do livro, porque a Nishat, ela trabalha com henna, aquele desenho cultural indiano que eles fazem nas mãos. E daí a Flávia, que é a menina brasileira, ela também é artista e ela resolve fazer henna também. Acontece um evento ali na escola que elas acabam tendo a mesma ideia de fazer henna e a Nishat fica puta com a menina porque ela tá se apropriando culturalmente de uma coisa que ela já fazia. E daí, enquanto a outra fala que é só arte, né, a henna, elas têm um embate cultural ali bem forte na história. Tem algumas discussões a respeito disso, mas as duas têm muito em comum também, porque além delas serem de países diferentes, elas sofrem muito preconceito também por conta da pele delas. A Flávia é uma menina negra, então o livro tem muitas discussões a respeito disso, muitas discussões a respeito de cultura, de preconceito e também o tema principal dele é a sexualidade, porque a nossa protagonista Nishat, ela também revela ser lésbica ali para sua família no começo da história e a família dela não aceita isso, finge que é só uma fase, não dá muita bola para quem a Nishat é e ela quer viver isso abertamente, né? Não quer mais esconder da família dela. Então o livro tem muitas discussões a respeito disso, a respeito de homofobia ali dentro da sua própria família. E ele tem muita questão em relação a laços familiares ali dela com a irmã dela também. Ele é um livro que trabalha muitos temas interessantes, então eu tava muito interessada em ler ele, mas infelizmente eu não curti muito a história porque eu não consegui me envolver muito no romance das duas personagens, porque elas tinham esse embate bem forte que só fazia com que a gente não gostasse da Flávia. Era uma menina que não tinha motivos pra gente gostar dela. Era como se fosse uma inimiga da nossa protagonista que a gente, nós temos que odiar ela porque ela tá fazendo isso, isso e isso com a nossa protagonista. Não dava pra entender como isso mudava pra um romance, porque ele é como se fosse um inimigos pra amantes que não foi muito bem elaborado. É isso que eu senti. Dava pra ver que elas poderiam fazer as pazes e se entenderem e se tornarem amigas, mas não conseguia ver uma química ali de tornar elas namoradas, não conseguia ver isso. E eu acabei passando muita raiva, assim, a maior parte do livro, porque eu não conseguia gostar da personagem. Por isso que eu acabei não gostando do livro, apesar dele ser promissor, ter muitos temas diferentes de outros livros, mas infelizmente não funcionou comigo. Daí o outro livro que eu li foi Tudo Me Leva Até Você, da Nina LaCour. Esse daqui é o terceiro livro dessa autora que eu leio e foi o que eu mais gostei. Nesse livro aqui nós temos personagens que trabalham com cinema. A protagonista do livro, que é a Amy, ela conseguiu um estágio através do seu irmão que trabalha com cinema ali de decorar cenários para filmes. A sua melhor amiga também trabalha com isso. Elas são apaixonadas por cinema. E daí tem um astro de Hollywood, um ator de filmes de faroeste, filmes de cowboy. Ele acaba falecendo, assim, já velho, né? E elas acabam tendo acesso a uns itens pessoais dele. E nesses itens elas acabam descobrindo uma carta que ele escreveu, falando que quando ele morresse era para entregar aquela carta para tal pessoa em tal endereço. Daí elas ficam muito curiosas para saber o conteúdo dessa carta, porque elas eram muito fãs dele e querem atender ali o último pedido dele. Então elas meio que entram nessa aventura de tentar descobrir a pessoa da carta, porque daí elas vão no endereço, a pessoa não mora mais lá, daí vai toda uma aventura, uma investigação para descobrir para quem que eles devem entregar a carta. Então acaba sendo muito legal esse começo do livro, eu me diverti bastante. O romance, ele não é nada do que você espera, assim, no começo. Eu imaginava que ela ficaria com uma pessoa, mas na verdade é com outra pessoa. Então eu não vou contar nada pra não dar muito spoiler a respeito do casal. E tem uma outra situação que ela tem uma ex-namorada, que elas têm um relacionamento de ioiô, que a outra vive terminando com ela e depois voltando. Então ela precisa resolver essa situação com a ex-namorada dela também. Então é um livro divertido. Não é muito adolescente esse daqui, eu senti, porque elas já terminaram o ensino médio e estão naquela fase que elas vão para a faculdade. Então ele é um pouquinho mais maduro assim do que livro adolescente. Eu acabei amando muito o começo do livro, principalmente, quando elas embarcam nessa aventura e tal.
Só que daí depois, meio que muda um pouco a história ali depois da metade do livro, e eu acabei não gostando tanto da segunda parte do livro. Eu gostei muito mais da primeira parte, e por conta disso eu diminuí minha nota, acabou ficando com 4 estrelas, até porque no final, não sei se eu curti muito o final do livro. Enfim, gente, o livro acabou me surpreendendo positivamente, até porque os outros livros da autora eu não tinha gostado tanto, então eu não estava com tanta expectativa para esse. E ele acabou me surpreendendo porque eu achei muito legal o começo da história, a premissa dele, e estava muito interessada até nos mistériozinhos que tinha ali no começo. Foi mais depois, a segunda parte, que mudou e eu perdi um pouco o interesse, então fiquei meio dividida, assim, na minha opinião. Depois eu li o outro livro das autoras que eu falei antes, das Baldassari, que é Amor Fati. Esse é o lançamento desse ano delas. Esse livro veio do projeto do Catarse delas. Era um projeto que a gente apoiava a escrita delas e elas escreviam um conto inédito para os apoiadores todo mês. E daí, desses 12 contos que elas escreveram ao longo de um ano, elas escolheram 2. Na verdade, ela fez nós, os apoiadores, escolher 2 livros para se tornarem romance. E um deles foi esse que gerou o Amor Fati. Nesse livro, nós temos uma lutadora de boxe e também professora de karatê, que acaba recebendo na sua casa, inesperadamente, uma menina de 9 anos que alega ser a filha dela. E daí conta a história de que quando ela tinha 15 anos de idade, que ela era órfã, morava em abrigo, né, para órfãos, e ela acabou engravidando por acidente nessa idade, bem jovem. Ela decidiu colocar a criança para adoção, porque ela não tinha condições de criar a criança. Ela também não é muito maternal até nessa fase adulta dela, então ela acaba se chocando muito com a menina aparecendo ali na porta da casa dela do nada. 9 anos depois, a menina é uma das personagens do livro também, ela fugiu de casa para encontrar a mãe biológica, então ela acaba levando a menina de volta para a mãe adotiva. E é aí que elas se conhecem, gente. Eu não tô falando o nome das personagens, né? A lutadora de boxe é a Abby e a mãe adotiva da Lily, que é a criança, é a Eva. A Eva é advogada e daí as duas acabam se conhecendo por conta da Lily e elas acabam criando vínculos ali por causa dessa menina que agora quis conhecer a mãe biológica. Então, é essa história que você vai encontrar no livro. Assim como uma pitada de sorte, eu acredito que esse livro também tem uma pitadinha das coisas do destino, né? Porque imagine você se apaixonar pela mãe adotiva da sua filha biológica, né? Era pra acontecer, eu acredito. Então, é bem interessante o romance que acontece nesse livro, só que ele é um livro com pouco romance. Eu achei que poderia ter um pouquinho mais de drama envolvendo o romance delas. Eu acho que não tinha tanto drama, tantos problemas que impediam que elas ficassem juntas, sabe? Tinha que ter um draminha ali para ser um pouquinho mais difícil. Então, o que as autoras colocaram ali na história delas foi falta de comunicação, eu acho, que elas meio que não conversaram sobre o que aconteceu e daí ficou uma suposição sobre o que a outra achava, sabe? Sem conversarem e saber o que uma estava sentindo. Então foi uma coisa assim que eu não gostei muito dessa escolha ali pro problema do casal no livro. Outra coisa que eu não curti muito nesse livro é a parte das profissões delas, eu achei meio chato. É um livro com esporte, né? Com luta de boxe. E eu nunca tinha lido um livro assim, com esse esporte, e eu acabei não gostando muito. E eu acho que também romances com esporte não é muito minha vibe. Então, foram partes que eu achei um pouquinho chata. E a parte da profissão da advogada também, assim, eu achei que não combinava com a história, sabe? Era uma parte, assim, que não acrescentava em nada, assim, na minha opinião, a parte ali da advocacia. Foram muitos pontos negativos, eu acredito, por isso que eu acabei dando 3 estrelas pro livro. A parte mais legal do livro são a personalidade das personagens. Eu acho que eu gostei bastante das 3. A criança com a Abby, as interações que elas acabam tendo agora, se conhecendo 9 anos depois, é bem legal. Eu acabei gostando bastante ali do relacionamento que elas acabaram criando, né, da mãe biológica que reencontra a filha, e ela não é muito materna, então acaba sendo uma amizade que elas acabam criando. Eram conversas, eram diálogos bem interessantes e parecia que ela conseguia dar alguns conselhos para Lily e a Lily dava alguns conselhos para ela, então era bem legal o entrosamento das personagens. Então eu acho que as personagens
é o que salva o livro, assim, é o que eu acabei gostando mais. E também esse plot aí de como que elas acabaram se conhecendo é interessante também. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acabei de terminar ele e assim, uma das melhores leituras do ano também, e acabou sendo aí o meu favorito desse vídeo. Passa até uma pitada de sorte, porque uma pitada de sorte é mais voltado pro romance. Esse daqui é uma fantasia, gente, vocês sabem que eu sou doida por fantasia. E esse daqui nós temos uma fantasia completíssima. O Trono de Jasmim, gente, eu vejo poucas pessoas falando sobre ele, mas é uma fantasia incrível. O romance não é muito o foco da história, mas tem romance, gente, tem. Só que assim, é bem pouquinho. Talvez tenha um pouquinho mais nos próximos livros, porque é uma trilogia. E aqui nós temos uma princesa e uma criada. Nós temos um mundo aqui bem complexo, gente. Ele é um livro um pouco difícil de ler no comecinho, mas depois as coisas todas se conectam, porque ele é uma fantasia com muitos personagens e com bastante elementos mágicos, construção de universo, bastante coisa política, bastante coisa em relação a crenças dos lugares também. Então, você tem que juntar, assim, várias pecinhas. Eu, inclusive, agora tive que arrumar todas as ideias na minha cabeça sobre esse livro para fazer uma live de discussão no Instagram. Então, se você quer saber sobre esse livro com spoiler, tem uma live lá no meu Instagram falando com mais detalhes. Mas para quem quer conhecer um pouquinho desse livro, ele é uma fantasia baseada em cultura e mitologias da Índia. Como vocês podem ver, nós temos personagens indianas. E aqui no começo da história, nós temos um prólogo que mostra a princesa sendo levada para ser queimada viva numa pira onde mulheres estão sendo queimadas pelo próprio irmão dela, que é o imperador desse lugar. Ele fala que é o dever dela fazer isso, fazer esse sacrifício, e ela se nega a ser queimada. E como punição, o irmão dela manda ela para uma prisão que fica num templo ancestral, sagrado, assim, que tem toda uma história antiga nesse templo. Então ela fica como prisioneira nesse lugar. E quem vai trabalhar como criada dela nesse lugar depois é a Priya, que é a nossa outra personagem. A Priya tem uma história com esse templo ancestral. Ele é um templo que tem uma fonte de magia. E aos poucos a gente vai entendendo melhor qual que é essa conexão da Priya com esse templo. Ela aproveita esse trabalho para se conectar ali com coisas do passado dela, se conectar com o templo novamente. E ao mesmo tempo ela acaba conhecendo a princesa, que tem um plano de vingança, né, contra o seu irmão, que é o imperador. Eu vou falar só isso, porque senão eu daria muito spoiler da história. Ele é um livro que as coisas vão se conectando aos poucos, você vai entendendo os detalhezinhos aos poucos, mas é muito, muito legal, gente. Eu amei muito. Ele é um livro com muita informação, mas depois que você capta todas essas informações, você fica chocado, assim, com tantas coisas legais que tem aqui. Ele tem um sistema de magia, assim, bem interessante. Tem muitos personagens, tem outros personagens além delas duas, que também você vai descobrindo ao longo da história, personagens muito importantes. Tem o ponto de vista desses personagens também, e todos estão conectados aí com nossas protagonistas. Esse daqui é um casal que não se dá bem no início, porque elas são de lugares diferentes, regiões diferentes aqui do Império, com crenças diferentes também, e elas acabam descobrindo que elas podem ser aliadas, né, em meio às questões políticas ali do Império em relação ao povo delas. É incrível, gente. Ele é um livro que vai falar sobre revolução do Império, vai falar sobre poderes mágicos adormecidos, sobre traumas do passado também, aliança feminina, porque também tem uma outra personagem feminina incrível aqui na história. Então, gente, perfeito. Eu gosto muito de fantasia, então com certeza o meu livro favorito sáfico aí do ano tinha que ser um livro de fantasia. E é uma grande surpresa, gente. Olha, eu marquei bastante coisa e eu preciso panfletar essa fantasia aí pra todo mundo, porque vale muito a pena vocês conhecerem. E o romance, quando se desenvolve, gente, é pouco, mas é muito bom. Você, assim, já reconhece a conexão delas bem no comecinho, então eu adorei, gente.
Me conte aqui nos comentários se você se interessou em ler algum desses livros ou se você já leu algum deles, qual que você mais gostou. Vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter a playlist com os outros vídeos de livros sáficos que eu já gravei aqui no canal. Como eu falei pra vocês, depois que eu ler mais 10 livros esse ano, eu espero ainda, eu posto aqui o vídeo pra vocês com mais 10 indicações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!